Pela bondade e misericórdia do Senhor, eu estou aqui para dividir com você a bendita palavra dele. Eu tenho esse encargo de cada dia profetizar o amor, a bondade e a misericórdia do Senhor. Muitas vezes as pessoas acham que profetizar é só falar o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Não. Profetizar é trazer a palavra de Deus para o seu coração. Mas temos aqui a palavra revelada. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você está ouvindo o próprio Deus. Pode parecer estranho isto, mas Deus fala conosco através da sua palavra. Mas nos fala de uma forma tão gloriosa em que Deus enviou seu Filho como a palavra. Por isso que Jesus diz assim, quem vê a mim vê o Pai. As palavras, ele diz, as palavras que eu digo é como o Pai que me enviou. Então você precisa ter sempre esse entendimento que ouvir a palavra de Deus, você estará ouvindo Deus. E nesse tempo da pandemia, quando o desespero bate nas portas de tantas pessoas, eu mesmo passei pelo Covid, minha esposa, um tempo tão difícil, tão complicado, durante vários dias, mas algo que acalentava o meu coração era exatamente a palavra do Senhor, porque no Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A realidade da presença de Deus é que vai fazer realmente toda a diferença nesse período. Então, quando você toma a Bíblia e deixa ela entrar na sua vida, porque não podemos ficar só ouvindo, nós temos que praticá-la no dia a dia e nós vamos mostrar a nossa fé a despeito das adversidades. Muitas vezes é tão fácil viver a fé cristã quando tudo está tão sorrindo, quando tudo aparentemente está tão belo, quando tudo é isso e aquilo outro, como se diz, um mar de rosas. Mas existem dias, a própria Bíblia diz, chamado dia mau. Parece que aquele dia tão confuso, tão difícil, quando você olha e diz, e agora? Ao invés de você ficar resmungando, cara feia, você vai fazer algo. Volte para a palavra do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versos 16 ao versículo 18, traz esse alento para enfrentarmos não apenas as adversidades, mas para guardarmos no nosso coração e passarmos para os outros. O que eu vou ler para você, você precisa ter a compreensão que é Deus falando. E o texto que eu vou ler aqui é a palavra dele. E você precisa, de uma forma muito intensa, guardar isso. E diz assim, pelo contrário, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Se eu não tivesse a Bíblia toda, tivesse apenas esse texto que eu acabei de ler, eu teria tudo para enfrentar os momentos que estamos vivendo. Nessa pandemia, diz assim, por isso, não desanimamos. Tantas coisas estão aí para nos fazer desanimar. Desanimar da família, da alegria, da paz, da alegria de servir, da alegria de dar, da alegria da honestidade. E vamos desanimamos. O desânimo não vem assim. O desânimo é um processo. E quanto mais a pessoa vai alimentando o desânimo, mais ele vai ficando desanimado. O desânimo é como se fosse vamos entender isso aqui, um urubu que vem e posa sobre você. Mas você tem que falar, show, sai daqui. Mas você
ficar quietinho, ele vai querer fazer um ninho na sua cabeça. Compreende? Por isso, Paulo está dizendo, não desanimamos. Tudo aquilo que está em sua volta é para te fazer desanimar. E essa palavra ânimo é vida. É para você perder essa vida que Jesus disse, olha, eu vim para que você tenha vida, e tenha vida em abundância. E vida abundante não é essa vida de ter uma poupança muito grande, ter muito dinheiro, ter isso, ter aquilo. Tudo isso é interessante, mas a vida abundante é esta vida lá dentro de você. É esta vida que existe dentro de você, que é o próprio Senhor Jesus. Ele sempre usa essa palavra, não simplesmente assim como palavra, mas a vida dele, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Por isso ele diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que é esse homem exterior? É esse que você está vendo aqui. Você está vendo, não o pastor Márcio. Você está vendo a casa onde o pastor Márcio mora. E essa casa já está velhinha. Essa casa, com os anos, antes eu tinha cabelo, eu era lourinho. Hoje eu já estou com o cabelo assim, bem branquinho. Minhas mãos já vão ficando assim, tão enrugadas. Compreende? Essa casa onde eu não sou essa casa. Eu não sou essa casa. Se eu perder meu braço, eu continuo. Por isso que diz assim, contudo, diz assim, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Existe este renovar dentro da gente. Esse renovar é dia a dia. Ou seja, Deus nos mantém renovado. Eu não sou hoje o que eu era ontem, mas eu sei que eu posso ser amanhã, se Deus permitir, melhor ainda do que eu sou hoje. Esse renovar é porque não é uma religião, é um relacionamento com Jesus. Quanto mais nós vamos andando com Jesus, mais parecido com Jesus nós ficamos. Quanto mais nós andamos com Jesus, mais parecido no falar nós ficamos com Ele. Quanto mais andamos com Jesus, mais o nosso ouvido pode distinguir facilmente as palavras que vêm de Deus e as palavras que vêm de Satanás. Tudo na vida é esse caminhar com Ele. Esse caminhar com Ele aconteceu na minha vida quando eu entreguei minha vida a Ele. Há tantos anos. No momento quando você nasce de novo, você passa a andar com Ele. Por isso, Ele diz assim, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E termina dizendo assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Essa pandemia é temporal. Começou, vai terminar. Você vê uma árvore, um carvalho, que vive centenas de anos, mas um dia ele vai acabar. Você pode ver as coisas temporais, mas existe algo que os nossos olhos não contemplam aqui, que são as eternas. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem. Muitas vezes você diz assim, eu estou tão sozinho. Você não consegue perceber que tem alguém ao seu lado. Você não consegue perceber, você não consegue ver com seus olhos naturais a realidade da presença do Senhor ao seu lado. Ele disse, eu nunca te deixarei, eu jamais desampararei. Aquela compreensão eu tenho de Jesus ao meu lado. Mais do que isso em mim. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Se você ficar olhando só para a pandemia,
Muitas vezes você fica diante de um televisor que só está trazendo notícias. Morreu tanta gente, morreu tanta gente, morreu tanta gente, o Covid está aí. Mas quantos que foram poupados? Satanás veio para matar, roubar e destruir, trazer medo para você. É verdade que você tem que tomar todos os cuidados. Eu mesmo já tomei as 2 vacinas. Não é nada errado você se proteger. Mas você precisa ter esse entendimento da realidade da presença do Senhor na sua própria vida, do cuidado que Ele tem por você e por toda a sua casa. Nossa vida está nas mãos de Deus. E nossa vida não é medida pela quantidade de vida que temos, de anos, dias e meses. Por isso que Jesus disse, olha, a vida que eu vou dar para você é uma vida abundante, que não é medida pelo calendário, mas é intensa. É uma vida que você vai viver cada dia dizendo, valeu a pena viver. Valeu a pena viver esse dia. Seu casamento, muitas vezes fica lá brigado, emburrado um com o outro, acaba estragando a vida. Seus filhos, faça de cada dia realmente um espetáculo de vida. Isso não é uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, de ter isso ou não ter aquilo, outras vezes de ter saúde ou não ter, ou ser livre ou não ser. O apóstolo Paulo estava dentro de um cárcere, depois de ter sido espancado, torturado, estava ali algemado. E diz o texto que naquela noite, quando todo mundo que estava ali, os outros presos, só reclamando, o Senhor veio, quebrou as algemas, abriu as portas daquela prisão e ele se viu livre. O Senhor diz, eu nunca te deixarei, porque as coisas que se veem são temporais, seus olhos veem, e as que se não veem são eternas. Muitas vezes você fica olhando sua caderneta de poupança apenas. Esquece de ouvir o que ele disse. Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Temos muito para conversar sobre isso. Nosso telefone está aí às 24 horas ao seu dispor. Você pode ligar a hora que desejar. Nós vamos conversar. Vamos orar. Eu vou estar invocando a graça do Pai sobre a sua vida. 24 horas. Nós temos uma equipe tão maravilhosa. Homens e mulheres com unção de Deus para ministrar a sua vida. Se não for você, passe esse telefone para outras pessoas. Divulgue. Entre dentro do ônibus. Escreva num papelzinho o número do telefone. Dê para a pessoa que está ao seu lado, fale para ela. Você pode ligar às 24 horas nesse número e você vai receber uma palavra de Deus. Não é uma palavra gravada, não. É ao vivo. Vamos conversar com você. Está compreendendo? Vamos conversar com você e vamos trazer esse texto aqui para você experimentar mais e mais da graça, do favor e da bondade do Pai. Seu Deus te ama. Nós te amamos também. O que me traz aqui para ministrar a sua vida é o amor que Deus tem por você. Como que Ele te preza tanto. É como que Ele deseja que você tenha vida. Aquela vida que Ele sonhou para você. Então não permita que o desânimo possa sugar toda a sua alegria, sua paz. Deixe Ele sugar apenas o que tem que ser tirado de você. O desespero, o medo, o pecado, a ansiedade, mas que a paz do Senhor te envolva hoje e para sempre.